referência no arrebatamento, referência à trombeta de Deus soando. E Apocalipse 4, versículo 1, é uma referência ao arrebatamento. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como de um toque de trombeta. E a voz disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Subam aqui. 1 Tessalonicenses 4. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A grande arrebatadora. E João, o autor do Apocalipse, fala sobre isso aqui. Eu lhes mostrarei o que deve acontecer depois disto. Depois de quê? Depois do arrebatamento dos crentes da era da Igreja. Outra maneira de sabermos que isso é preciso é porque, de Apocalipse capítulo 4 até Apocalipse capítulo 19, que é a era da tribulação, não há uma única menção à Igreja. Nenhuma única referência em toda a era da tribulação. Você pensaria logicamente, e muito menos teologicamente, que se a Igreja estivesse passando por qualquer parte da tribulação, haveria alguma referência, Deus se dirigindo à Igreja ou Deus dando conselho, orientação, sabedoria, um plano, estratégia ou conforto para suportar. Mas em nenhuma ocasião, não posso enfatizar isso o suficiente. Em nenhuma ocasião, de Apocalipse 4 até Apocalipse capítulo 19, na era da tribulação, temos uma única referência à Igreja. 19 vezes nos capítulos 1, 2 e 3. Nunca mais depois de Apocalipse 3 e versículo 22. Portanto, a grande multidão em Apocalipse capítulo 7 não são os crentes da era da Igreja. A era da Igreja foi completamente representada nos capítulos 1, 2 e 3. Então é isso que eles não são. Vamos gastar um pouco de tempo descrevendo quem eles são porque realmente nem precisamos especular. Você não precisa ir ao seminário para entender isso. Você não precisa ir ao seminário para ver. Acredito no senso comum na leitura das Escrituras com uma visão futurística literal, como foi dada a João. Isso salta da página. Somos informados sobre quem são essas pessoas. Veja Apocalipse 7, 13 e 14. Então um dos 24 anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco? De onde eles vieram? E eu disse a ele: Senhor, você é quem sabe. Então ele me disse: Estes são os que morreram na grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e as alvejaram. Aspas. A grande multidão em Apocalipse capítulo 7 é formada por judeus e gentios de todas as nações, línguas e tribos. Eles são judeus e gentios. Um gentio é simplesmente alguém que não é judeu e que morreu durante a tribulação. A multidão que João viu foi deixada para trás após o arrebatamento porque havia rejeitado a Cristo e o evangelho da salvação antes do arrebatamento. Eles haviam desobedecido, eles haviam rejeitado, eles haviam se rebelado contra Deus. Não havia espaço em suas vidas. Talvez, como alguns de vocês que estão me ouvindo hoje, não houvesse espaço em suas vidas para se afastar do pecado, para se afastar de suas próprias aspirações pessoais e se voltar para Deus, que os conhece melhor, os ama melhor e tem uma vontade e um destino para suas vidas. Embora não sejam membros da Igreja, não perca isso. Embora não sejam membros da Igreja, eles serão incluídos no reino milenar. Todos os crentes da era da Igreja que foram arrebatados no arrebatamento retornarão. A Bíblia nos ensina isso.
O arrebatamento é Jesus Cristo vindo para a igreja, os arrebatados. E então, no final dos 7 anos de tribulação, Cristo retorna com a igreja. E a Bíblia diz que governaremos e reinaremos e entraremos na era do reino ou no período de 1000 anos chamado milênio e governaremos e reinaremos com Cristo. Mas a multidão que foi salva da tribulação servirá ao Senhor como sacerdotes no templo do Senhor dia e noite durante o milênio. Veja Apocalipse 7, versículo 15. É por isso que eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo. Então, diferentemente dos santos da era da igreja que foram arrebatados antes da era da tribulação, esta grande multidão foi deixada para trás. Mas agora, por meio da série de eventos e do desenrolar das 5 agendas políticas que ensinei a vocês em Apocalipse, capítulo 13, eles estão vendo exatamente o que está acontecendo. E agora eles estão arrependidos. E agora eles reconhecem que se eu receber essa marca obrigatória da besta na minha testa ou nas costas da minha mão direita, serei eternamente separado de Deus e condenado à ira e ao julgamento eternos. E reconhecendo que não tem opção. Eles rejeitam o anticristo. Eles rejeitam sua marca. Eles rejeitam seus mandatos políticos e são martirizados por isso. Isso lhes custou um preço alto. Mas porque reconheceram seu pecado e confiaram no testemunho de Jesus Cristo que foi proclamado durante a tribulação, eles serão salvos. Eles são comumente chamados em círculos teológicos, seminários e na academia cristã como os santos da tribulação. Se você quiser escrever isso em suas anotações, sinta-se à vontade para fazê-lo. Quem é a grande multidão em Apocalipse 7? Eles são os santos da tribulação. Agora, eu mencionei a você que eles são salvos durante a tribulação. Alguém uma vez me perguntou e eu acho que é uma pergunta muito inteligente. Se a igreja foi arrebatada, como as pessoas são salvas durante a tribulação? Se a igreja se foi, a igreja que funciona como a conhecemos, se foi. Qualquer pregador verdadeiramente salvo, todo homem de Deus real, toda mulher de Deus real se foi. Então, como eles ouvem o Evangelho? Como eles chegam ao conhecimento de Cristo? Como eles entendem como se arrepender para receber a Deus e saber o que acontecerá se receberem a marca? Por que eles não se alinham com a maior parte do mundo e com o sistema político global do Anticristo? Bem, a Bíblia é muito clara, e eu acho que esta é uma das coisas mais bonitas sobre a profecia bíblica, é que mesmo no período de tribulação de 7 anos, Deus em sua misericórdia ainda está disposto, em 2 Pedro 3:9, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E assim Deus, mesmo neste grande tempo de ira, como o mundo nunca viu, ainda garante que as pessoas tenham uma oportunidade de serem salvas. Deixe-me dizer como. Porque a Bíblia nos diz que parece, e esta é apenas uma leitura natural das Escrituras, que muitos, se não a maioria dos santos da tribulação serão salvos por meio da pregação de 144.000 evangelistas judeus que Deus levantará durante a tribulação. Porque Romanos 12 nos ensina que uma das principais razões para o período da tribulação é que todo Israel será salvo. Deus não se esqueceu de sua aliança com Israel e o povo judeu. E durante a tribulação, todo Israel será salvo.
E Deus levanta